Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma vez para o nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, nesta jornada que já estamos na lição 9, a Bíblia como alimentação. Nós temos desfrutado aqui de conteúdos que têm alimentado a nossa alma, nessa revista, né, Examinar as Escrituras. Cada lição nós temos nos fortalecido com o ensinamento e a nossa oração é que os nossos alunos também tenham tido essa mesma percepção. Pois bem, hoje nós vamos tocar a nossa agenda, Aurélio Júnior e eu, diretoria da Escola Bíblica Dominical. Aurélio, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, graça e paz a todos, é um prazer novamente estar aqui e que a gente possa compartilhar essa porção aí de pensamentos para que a gente possa crescer no entendimento da palavra do Senhor. Muito bom, muito bom. Muito bem, Aurélio, então vamos lá, começando a nossa lição, a Bíblia como alimentação. Só lembrando que nós finalizamos a lição 8, né, como se deve ler a Bíblia, e aí foi ótimo que a gente entendeu a nossa responsabilidade em ler a Bíblia de forma completa, constante, de forma diligente e de forma consciente. Hoje nós vamos fazer a interpretação da Bíblia como alimentação. Volta e meia a gente lê os versículos que falam, né, do pão, da água. Então hoje a gente vai destacar o nosso foco para esse tipo de conteúdo. E aí, o que o autor sugere aqui de leitura está aqui em Jeremias 15, nos versículos 16, que diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E aqui, nesse contexto, quando o autor escolhe essa passagem, fala que de Jeremias, né? Jeremias foi um profeta que teve a sua jornada aí nos períodos de 627 até 586 a.C. Ele teve a oportunidade de ser aí o profeta na gestão do rei Josias. Seu ministério também passou pelos reinados de Joaquim, de Zedequias, e até após a destruição de Jerusalém em 586, quando a Babilônia, né, os caldeus tiveram aí que saquear e levar cativo o povo. E nesse contexto, quando Jeremias escreve essa passagem, ele faz aqui uma comparação da palavra de Deus como alimento, porque naquele momento, aqui alguns autores falam e comentam que neste versículo existiam literalmente a ausência de alimentação, mas também pode ser tido aqui como a questão da solidão, da rejeição, e sobretudo aqui Ezequias fala da palavra de Deus como alimento, e isso é internalizar a sua palavra, meditar a sua palavra, e isso com certeza vai confortar e nos dar força para seguir a caminhada. Então é através desse versículo-chave que nós vamos iniciar fazendo os comentários dessa primeira introdução daqui, que fala sobre a Bíblia como alimentação. E aí, Júnior, passa a palavra para que você faça aí seus comentários com relação a esse primeiro ponto. Exatamente, Micael. Exatamente. Como você falou, é bastante comum, né, no nosso meio, nas nossas pregações, a gente ouvir muito essa nomenclatura, né, da palavra de Deus como alimento. E a palavra de Deus, ela é cheia de exemplos disso, né? Então, ela é o nosso alimento espiritual, né? Nós precisamos entender por que dada essa nomenclatura, né? E como devemos agir diante daquilo que nos é posto, né? Diante desse alimento, né? Dessa refeição espiritual. E nesse texto, nesse versículo-chave que você leu, fala sobre Jeremias, também tem um texto básico, né? Onde o autor aos Hebreus, ele diz que os cristãos já deveriam estar se alimentando do alimento sólido, né? Quando ainda eles estavam muito atrasados e precisando novamente de leite, ou seja,
daquilo que seria necessário ensinar novamente. Então, o leite é essa porção do Evangelho, né, de uma forma mais superficial, mais fácil de ser entendida, mas ainda tem muita coisa a ser ensinada. Então, essa é a preocupação do autor aos Hebreus, para que a fé se solidifique, né, porque há muitas questões essenciais à fé que nós devemos compreender, para que a gente possa entender de fato o Evangelho. E é tarefa nossa, né, nos servir desse alimento mais sólido. E esse é alvo da lição, né? Ele fala que o crescimento espiritual só vem por meio da nossa alimentação na palavra do Senhor. Então, se o cristão deseja obter esse crescimento espiritual, ele precisa de fato trilhar esse caminho de interesse, de busca por aprender a palavra de Deus. Então, o som está desligado. Eu estava comentando aqui que eu estava vendo um comentário de Charles Spurgeon, quando falava sobre esse tema da Bíblia, da palavra de Deus como alimento, e tem um destaque dele que ele diz assim: nenhum cristão pode crescer sem o alimento da palavra. E aí a lição aqui propõe para que nós possamos, inclusive, questionar com os nossos alunos quanto tempo você passaria sem comer e sem beber. Então, a ideia é que a gente comece esse diálogo com a classe para que a gente, de certa forma, consiga refletir quanto tempo o ser humano passaria sem se alimentar. E aí, Aurélio, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa e tentar saber quanto tempo um ser humano passa sem beber água e quanto tempo um ser humano passaria sem comer. E aí, obviamente, eu não tinha tido esse conhecimento, né? Mas aí, só para você ter ideia, sem beber água, um ser humano passa de 3 a 7 dias, né? Sem um líquido, né? Ele consegue passar. E aí, vai depender da estatura, do peso que ele tem, da qualidade de vida que ele exerceu durante a sua jornada. Então, ele passa de 3 a 7 dias. Mas aí é sem beber água, mas ele pode comer. Então, nesse intervalo aí, ele pode até passar esse tempo todo. Sendo o contrário, né? Sem beber água, mas tendo acesso, na verdade, sem comer, mas com acesso à água, o ser humano passa de 1 a 2 meses ainda vivo. E, obviamente, sem comer e sem beber, de 3 a 7 dias. Então, vê que o tempo é totalmente resumido. E nessa perspectiva, a gente quer mostrar para os nossos alunos que a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se eu não tenho acesso, né, se eu não me alimento da palavra de Deus, eu vou naturalmente morrer espiritualmente. Israel sempre fala, né, que a nossa igreja ela sofre de inanição, ou seja, a igreja sofre porque não está se alimentando da palavra de Deus. E é isso que o autor ele começa aqui a comentar nessa primeira parte da introdução sobre esses questionamentos. Se você gosta de comer, vai bem no churrasco, então a ideia é que a gente comece a interagir. Esse mesmo prazer, né, Júnior, que a gente tem na alimentação, a gente também precisa ter na palavra. E aí isso, inclusive, vai nos fortalecer a lidar com os percalços da vida. Inclusive, ele faz aqui um comentário na citação aqui de Mateus 4:4, quando Jesus tem a oportunidade, né, de enfrentar ali, frente a frente, o inimigo, mas ele estava cheio da palavra e pôde usar esse conhecimento a favor para que o inimigo ele se apartasse de sua presença. Júnior, Isso, com relação à introdução, o que você mais complementaria? Sobre essa passagem, né, que onde Jesus ele afirma, né, ao diabo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o autor também ele faz uma citação de Jeremias, né, onde ele diz que encontrou conforto, né, gozo e alegria na palavra de Deus. Então, como você falou, né, uma pessoa sem alimento, ela tende a morrer. Então, a palavra de Deus, como nosso alimento, ela tem esse poder de trazer esse deleite, né, a todo aquele que se rende a ela, todo aquele que aceita, né, e responde e aceita o evangelho como verdade.
Não só a parte física precisa do alimento, né, mas a parte espiritual também. E olhando para o contexto atual, nosso contexto, nossa cultura, a sociedade, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão em busca de prazeres, né, porém o espírito ainda continua abatido, né, porque se perdeu essa busca pelo sentido das coisas, né? Então, só há um verdadeiro alimento que é capaz de saciar essa fome do espírito. E esse alimento é a palavra de Deus. É verdade. Eu fiz uma busca para saber como é a questão do ato da leitura dos brasileiros. Então, os brasileiros, mais da metade dos brasileiros não tem hábito da leitura. E aí, quando eu fui refinar a minha busca, né, na minha pesquisa para entender com relação ao público cristão, né, como era essa perspectiva da leitura. E aí eu encontrei uma fonte que aí, eu não sei muito sobre essa fonte, mas é de um site chamado Gospel Prime, alguma coisa desse tipo, que ele faz uma análise que os cristãos, Júlio, que mais lê a Bíblia, e aí eu não sei se isso é uma verdade, e uma coisa é ler e outra coisa é entender, é interpretar, é tomar conhecimento. Também tem essa perspectiva. Mas na pesquisa dizia que não eram os cristãos tradicionais que tinham a cultura de ler a Bíblia. Eram os cristãos pentecostais que tinham, já pensou, que tinham um hábito maior de fazer a leitura da Bíblia, de decorar versículos e tal. Então, já fiquei assim, um pouco incomodado com essa informação, porque a gente sabe da importância da igreja tradicional de ter o conhecimento da palavra. Mas, fazendo uma análise de forma muito superficial, Júnior, a gente vê algumas comunidades cristãs muito diligentes na leitura da palavra. A gente tem na nossa família, você sabe muito bem, pessoas que são da denominação do sétimo dia, que tem um cuidado na leitura muito maior do que alguns cristãos que a gente conhece. Então, a gente sabe que, dependendo da denominação, cada um existe uma estratégia ali na leitura, e a gente precisa ainda melhorar muito, né, Júlio? Nossa comunidade. Exatamente. Existem, de um lado, tem as igrejas que pegam parte das escrituras, né, enfatizam apenas algumas partes das escrituras, né, e desprezam as outras, não veem todo o contexto, se apegam a um texto específico. A versículos chaves, né? Isso, e tem também, né, outras fontes, não é só a Bíblia. Né? Então, não há essa dependência, apesar de haver uma leitura em algumas seitas, mas também há outros textos base para eles. Né? Então, é uma coisa que é contraditória. É contraditório. Do outro lado, o adventista usa um outro elemento ali que associa, né? Além da Bíblia, existe ainda a revelação que é dada a uma certa profetisa, não é isso? Isso. Por outro lado, muitas outras igrejas, né, que não, em suas pregações, não expõem o evangelho, né? Leem o texto, mas elas pecam nessa questão de explicar o texto. Então, não é só ler, né? A pessoa precisa entender. E quando você dá muita ênfase às experiências, você deixa de lado essa questão racional da fé. Exatamente. O que sabemos é que todos nós precisamos muito aprimorar, né, o nosso compromisso na leitura da palavra de Deus. E aí, o autor, ele começa agora a fazer relação da palavra de Deus como um alimento. E ele começa com um alimento que é líquido. E aí ele faz essa reflexão sobre a Bíblia é leite para crescimento na vida cristã. Ele já começa com o líquido, né? Que é a parte mais fácil. E aí eu fiz uma comparação do que seria líquido e do que seria sólido. Então, o que seria líquido é a igreja, inicialmente, ter esse conhecimento de informações de conhecimentos básicos, como, por exemplo, a necessidade do arrependimento, a fé em Jesus Cristo, né, como Salvador, os princípios fundamentais do batismo, ou seja, conteúdos que são simples, faz alusão a esse conteúdo que se chama líquido.
E nesse contexto ele se dá, o autor coloca um pouco sobre isso, né, Júlio? Que o leite, ele se dá nas primeiras etapas, né, de um ser humano, ou seja, ele como um bebê. Então, não se dá alimento sólido a um bebê, se dá o alimento líquido. E o leite, ele é rico em vários tipos de proteínas, enzimas e cálcios, e na vida do cristão ele também tem esse mesmo objetivo de dar as vitaminas necessárias, os alimentos necessários aí, o que é necessário, o cálcio, para justamente fortalecer esse cristão no início dessa jornada. Então vamos começar um pouquinho aqui sobre esse primeiro ponto, a Bíblia como esse leite para o crescimento da vida cristã. Isso, aqui ele quando Pedro diz, né, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o leite a gente sabe que é para os recém-nascidos, né? Então, se tratando de novos na fé, o recém-nascido ele precisa de comida, né? Em curtos períodos de tempo. Por isso que o bebê acorda tanto, né? Várias vezes ele precisa estar se alimentando. E Pedro também fala, né, que o leite ele precisa ser genuíno. Não é qualquer leite, não é leite de, né, supermercado, é um leite genuíno que o bebê precisa. Que é a alusão aos falsos ensinamentos, né, falsos mestres que estavam rodeando aquela comunidade, né? Exatamente. Então, só com esse leite genuíno é que haverá o crescimento. Então, o cristão ele precisa despertar esse mesmo desejo que a criança tem, que o recém-nascido tem, né? Essa busca, a ponto de chorar. E eu já vou pegar uma ponta aqui nessa parte que ele diz o seguinte, que o leite ele tem todo o alimento suficiente, né? O recém-nascido ele não precisa mais de nada, né? O recém-convertido ele também precisa se alimentar da palavra de Deus para crescer, né? Então deve-se ter esse cuidado, né, que o nosso conhecimento da palavra de Deus ele nunca será completo, né, em plenitude. E ainda mais quando se é novo na fé, não conhece as questões fundamentais da fé cristã, e aquela pessoa já é colocada, por exemplo, à frente de uma congregação, né? Então, a gente deve ter esse cuidado, né? E também, às vezes, a pessoa já está há tanto tempo na igreja, anos e anos, mas ainda continua se alimentando do leite. Então, ela também não está preparada para lidar com essas questões mais difíceis. Então, o leite é essencial, sim, para os novos na fé, para que possamos compreender as questões básicas, né, do Evangelho. Muito bom. E aí, fazendo a leitura do versículo anterior, quando Pedro escreve sobre o leite, né, como esse alimento puro, genuíno, o versículo 1 ele fala que antes de desejar o leite, nós devemos abandonar o pecado. Porque o pecado influencia nessa capacidade da gente desejar esse leite. Então, uma vez que eu tenho uma conduta, atitudes de uma vida pecaminosa, eu vou perder o interesse no alimento genuíno, né, no meu início, né, na minha condição, na minha vida enquanto cristão. E como você falou, sim, o alimento, o leite, ele, nesse início da jornada, tem todos os nutrientes necessários para que, como cristão, ele cresça. Por isso que ele fala, desejar ardentemente, né? Ou seja, é um processo contínuo de amadurecimento que, obviamente, vai chegar no estágio onde ele vai poder consumir um alimento mais sólido. E aí, Júnior, se você perceber, no item 1 ele fala dos nutrientes necessários, né? Mas no item 2 ele diz assim, não é à toa, porque esse leite, nesse primeiro momento, é de fácil ingestão, né? É fácil de ingerir. É justamente isso que o cristão tem que fazer no início da sua jornada, né? Nos vários assuntos que permeiam os ensinamentos do Evangelho, nesse início a gente vai buscar
conhecimentos que são mais básicos sobre a criação, a queda, a promessa de salvação, a vida de Jesus, né? A oferta de sacrifício, a transformação pela fé, a esperança de uma vida eterna, né? Como está lá em João 3,16 e Romanos 10:9. Então, essas informações iniciais, elas compõem esse alimento que é líquido, que é o básico, que todo cristão precisa buscar esse tipo de informação, né? E o autor, no item 2, ele até fala, né, que Pedro que enfatizou a necessidade desse desejo ardentemente, mas foi o mesmo Pedro que também falhou, né? Inicialmente na sua jornada, ele falhou porque ele negou a Jesus, mas após a ressurreição, né, Pedro teve a oportunidade de restaurar através de um diálogo que ele tem com Cristo, onde Jesus fala, né, as perguntas se ele ama, e assim a gente já viu essa narrativa. Então, que sejamos diligentes para que possamos, no tempo correto, se alimentar do alimento correto. Não é isso, Júlio? Exato. É justamente o que eu também ia falar, né? Esse evangelho que é fácil de ser compreendido, nada mais é do que a gente voltar àquela questão que a gente estudou em revistas anteriores, onde ele fala sobre a cosmovisão, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Existe alguma coisa errada que precisa de conserto, né? E como é que se pode consertar isso? Então é justamente isso que você falou: a criação, a queda, a redenção, a consumação, né? O homem, ele foi criado, pecou, o salário do pecado é a morte, e Deus envia a solução, envia o seu filho em lugar dos que o reconhecem como filho de Deus e desejam segui-lo. Então essas são as questões fundamentais, as questões básicas, né, da fé, o leite, né, o que realmente alimenta o novo na fé, né? E então nós precisamos nos alimentar diariamente, né? Não só aos domingos, é isso que ele fala também na lição. É verdade. O cristão, ele não precisa do evangelho apenas quando se converte, né? Então, o evangelho, ele tem que fazer parte da vida do cristão, é, né? Uma tarefa de aprendizado contínuo. Verdade. E aí ele finaliza esse tópico dizendo assim: há muitos crentes que só leem no domingo, né? Só lê a Bíblia no domingo. E ele fala, pobre neném. Porque aí vai ter sua vida espiritual prejudicada por falta desse alimento tão necessário na sua jornada. E aí, obviamente, passando desse primeiro ponto, que é a parte líquida, e esse é o necessário para que todo cristão, no início de sua jornada, possa compreender, nós passamos agora para o item 2, que é a Bíblia como pão, ou seja, já o alimento sólido, né? Então a Bíblia é pão para que vençamos aí o pecado. E aí quando a gente fala no aspecto de alimento sólido, dos conteúdos, a gente está falando do aspecto da doutrina, da predestinação, da eleição, da justificação, da santificação, da glorificação, da compreensão do sacerdócio de Cristo, né, segundo Melquisedeque, né, que fala sobre Deus como eterno, superior, rei sacerdote, né, a intercessão perpétua. Então, são conteúdos mais densos, né, e com o amadurecimento da fé, a gente precisa também se alimentar para que possamos, uma vez alimentados desse alimento sólido, consigamos aí vencer as astutas do inimigo. E é sobre isso aqui que discorre o item 2, né? E aí, nessa primeira narrativa, ele traz aqui a narrativa de Amós, né? Que em 750 a.C., ele vive nesse tempo que o povo havia abandonado a Deus, cultuando os falsos deuses. E naquele momento, Deus traz o julgamento àquele povo. No versículo 2 do capítulo 8, ele diz: chegou o fim para o meu povo. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E ele diz assim: não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E aí, para aquele povo deixar de ouvir a palavra de Deus, estava se relacionando aí
né? Uma confusão mental, a ausência de consolo, o desrespeito por não ter a direção correta, mas, infelizmente, pelo excesso de pecado, pelo abandono da fé, essas pessoas sofreram, e não é diferente hoje. A gente vive numa sociedade que tem, infelizmente, abandonado, né, a crença em Deus, abandonado sua fé e tem sofrido muitas perdas por essas escolhas equivocadas. E aí, Júnior, eu passo para você para que você possa tocar outros comentários com relação ao item 2. Isso, só complementando, né, o que você já falou, o que trazia segurança àquele povo, naquela nação de Israel, era a presença de Deus, né? Era a palavra de Deus que era ensinada, que eles faziam uso dessa palavra. Então, eles estavam protegidos, né? Você se proteger do diabo e do pecado através da palavra de Deus. É por isso que Deus, ele exerce o juízo sobre a nação de Israel, e são sobre várias outras ocasiões que a gente vê. Essas foram as consequências, né? O juízo de Deus fez com que fossem levados cativos, né? E ficaram sem ouvir a palavra de Deus. E quando ele cita também Cristo, né? No caso de Cristo, foi totalmente diferente. Com certeza. Porque Cristo, ele tinha firmeza naquilo, ele conhecia as Escrituras. Né? Tanto é que toda vez que ele respondia o diabo, ele dizia, está escrito. Né? E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Né? O homem não precisa ser alimentado apenas fisicamente, mas espiritualmente. O alimento que traz vida, a verdadeira vida, não é o alimento físico, né? Mas é o alimento espiritual. E o distanciamento desse povo da palavra trouxe o juízo de Deus. E é por isso que nós devemos estar apegados, né, à palavra de Deus, buscando, para que a gente possa vencer, né, tanto o diabo como as nossas lutas. Isso é verdade, Júnior. E aí o autor coloca até assim, como está a sua vida cristã? Está sendo derrotado? Se você não se alimenta do alimento líquido, do alimento sólido, com certeza você não terá força para vencer os desafios do cotidiano. Então, que possamos nos alimentar da sua palavra para que possamos nos fortalecer. Essa é a ideia desse tópico 2. E aí, partindo para o tópico 3, Júnior, a Bíblia é um alimento sólido para que sejamos crentes maduros. Então veja que o amadurecimento ele não vem no alimento líquido, ele vem justamente num alimento sólido. E aí ele começa dizendo assim, a mãe sábia não dá feijão e arroz e um grande bife para um recém-nascido. Não, né? Ele dá apenas, ou ele faz o contrário, para o adolescente ele vai dar leite. Não, a mulher que é sábia dá o alimento correto para o filho na idade correta. Né? O autor da carta aos Hebreus tinha razão quando ele escreveu, né? Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm suas faculdades exercitadas, né, que é o conhecimento, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, essa reflexão a gente precisa fazer com os nossos alunos. Há quanto tempo você é cristão? Né? Então, alguns vão dizer, eu sou crente desde criança, eu sou crente faz 10 anos, 20 anos. E aí a ideia é que a gente consiga fazer essa reflexão. O quanto você tem de conhecimento? Você consegue aferir se você ainda está no alimento líquido ou sólido? E isso acaba gerando aí um desconforto, porque a gente vai perceber que muita gente ainda está precisando, como o Pedro fala, do alimento líquido, não é, Júlio? Exatamente. E também tem isso que ele fala, né? Aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. Então, o exercício das faculdades é necessário, né? A fé, como eu falei anteriormente, ela também é racional. Eu estava ouvindo hoje um podcast onde Jonas Madureira ele falava sobre o dilema de Nietzsche,
que ele é o autor daquela famosa frase, né, Deus está morto, ele afirmava que a ciência havia se separado da fé, da religião, e começou a trilhar um caminho autônomo. Mas isso não aconteceu com as questões morais, né? Porque os valores da sociedade eram cristãos. Então, de onde veio essa concepção de não matarás? De onde veio essa concepção do certo e do errado? Com certeza isso não foi ideia humana, nem obra do acaso, né? Então, ele vivia esse dilema. E quando ele fala em exercitar as faculdades, né, ele está querendo dizer que a gente não pode separar a fé da razão, né? As emoções, as experiências do intelecto. E é por isso que nós devemos exercitar as faculdades, para que possamos discernir melhor as questões, né? Então, a pergunta que a gente deve fazer, né, aos alunos e para nós também, que será que ainda estamos nos alimentando do leite? Né? O autor aos Hebreus diz, né, vocês já deviam ser mestres. Então, a gente vê por aí muitas igrejas que só pregam leite, né? Não se faz discípulo. O discípulo é quando a pessoa é seguidora de Cristo, né? Mas muitos pastores aí, pregadores, querem seguidores para eles mesmos, né? Então, a igreja ela precisa acordar nesse sentido. Nós precisamos incentivar as crianças, os adolescentes, né? Precisamos investir nesses jovens aí, porque foi algo que se perdeu, né, ao longo do tempo. E o autor da lição, ele lamenta isso, né? Isso que a gente está falando. E só há uma causa para isso, né? Tudo isso que aconteceu. É a falta do alimento, é a falta da palavra de Deus. E o autor da lição também diz que essas pessoas elas precisam ser ensinadas de novo, né? Apesar de estarem tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, mas de forma rasa elas precisam ser ensinadas de novo, porque ainda há muito questionamento, ainda há muita coisa que precisa de resposta. E ele termina finalizando dizendo que não se pode fazer regime da palavra de Deus, né? Porque ela não engorda, né? Ela não dá essa sensação de inchaço. É verdade, Johnny. E aí, se a gente fizer uma reflexão assim, é pedir a Deus que abençoe os nossos pastores, né? Para que eles se mantenham firmes nessa jornada, porque imagina, né? Assim, um pastor está lá na frente ensinando, na intenção das pessoas exercerem um crescimento natural e a resposta acaba sendo tardia, né? Demorada, trabalhosa. Por mais que o pastor anseia em trazer conhecimentos mais sólidos, mas ainda percebe que a igreja anda num ritmo muito lento. Então, é pedir misericórdia para que os pastores continuem sendo pacientes nesse processo que não é uma jornada fácil e que a igreja, no seu tempo, ela possa cair na real, né? Que precisamos crescer em conhecimento, exercitar as nossas faculdades. Pois bem, Júnior, e aí a gente vai para o último ponto, que a Bíblia é mel para atrairmos outros a Jesus. E aí ele traz aqui um versículo do Salmo de Davi, que ele diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E aí o autor aqui ele vai fazer a sua narrativa trazendo a jornada das abelhas, né? Que há a ação da coleta, né? Da flor, né? Do melzinho lá que está da flor para transformar em mel, acaba contagiando as outras abelhas. E ele fala um pouco sobre isso, né? O exercício do cristão na busca desse alimento, em se deleitar com esse alimento, acaba tendo esse poder de influenciar as outras pessoas a buscar, né, Júnior, também esse alimento e atrair outras pessoas para Cristo. E aí eu passo para você fazer os comentários finais desse ponto. Esse tópico ele é bem pequeno, né? Bem sucinto. Ele fala que a palavra de Deus é mais doce que o mel, né? Tem vários versículos, né, que falam isso. A palavra de Deus ela tem esse poder, né, de nos trazer esse deleite. O mel ele renova as forças, dá energia. A palavra de Deus
ela tem esse poder. Ela quebra o nosso orgulho, ela nos dá um coração mais grato, né, pelo que Cristo fez. E essa expressão dessa gratidão, desse amor que a gente tem, se transfere para outros, aí como o exemplo da abelha que ele deu, né? A gente buscar e querer aprender mais e desejar cada vez mais, né? Ter deleite na palavra de Deus. Isso que nos faz transmitir a outras pessoas, né? Então, que nós possamos cada vez mais, né, ser atraídos, né, pela palavra de Deus, porque ela nos dá vida, né? Ela revigora nossas forças e ela nos dá esse verdadeiro prazer. É isso mesmo. Pois bem, professores, eis aí uma lição para a gente trabalhar 2 domingos. Normalmente, aí, por mais que a gente perceba que ela é pequena, mas a gente percebe que na proporção que a gente dá oportunidade para os alunos, a gente acaba no primeiro domingo ficando na introdução e primeiro ponto, acaba nem passando. Mas essa é a ideia, que a gente trabalhe bem esse conteúdo, e o desafio aqui é que a gente consiga mobilizar os nossos alunos para que eles possam sentir prazer em se alimentar desse pão, né, desse líquido, e, sobretudo, buscar o amadurecimento, o crescimento cristão, que é o propósito de todo cristão aqui na Terra. Júnior, queria primeiro agradecer aí pela sua presença e já lhe passo para as suas considerações finais para a gente finalizar a tarde de hoje. Eu que agradeço mais uma vez, né? Realmente essa lição é bem pequena, é bem simples de ser entendida. Às vezes o podcast até é um pouco redundante, porque são coisas, mas tem algumas coisas que a gente precisa ouvir, precisa relembrar, e tem algumas dinâmicas, né, que vão ajudar a utilizar o tempo nessas aulas, e eu acredito que é bem importante que a gente possa passar para os alunos, né, trazer a discussão, ouvi-los, e que a gente possa formar, né, um conhecimento baseado na palavra de Deus. E é isso que eu desejo. Deus abençoe a todos e que continue nos ajudando aí nessa missão. Muito bom. Pois bem, professores, então continuem nessa jornada, estudem em casa, busquem aprimorar seus conhecimentos, porque nossos alunos cada vez mais estão sendo exigentes, né? Quanto mais a gente fornece de informação, mais a gente acaba sendo questionado e mais há uma necessidade de uma melhor preparação, né? Então, vamos todos juntos nesse mesmo propósito, porque o propósito principal é honrar e glorificar o nome de Cristo. Amém. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Até um próximo. Deus abençoe a todos.